Tudo bom? Sim. Você sabe que sua irmã me ajudou numa anestesia sem saber? Eu fui fazer uma anestesia numa criança que ia fazer um exame. Aí a criança tem 9 anos, é mais velha que você, e assim, bem maior que você. Só que ela tinha que fazer esse exame, mas ela tinha muito medo. Aí, quando me chamaram, eu fui lá, comecei a brincar com ela, conversar com ela, falei que ela era bonita, aí brinquei com ela igual eu brinco com você, falei assim, você é casada? Ela falou, eu sou criança, né? Aí eu continuei brincando com ela, aí eu falei assim, nossa, eu adoro criança, eu tenho 5 netinhas. Você quer ver a foto da minha netinha? Será que você vai gostar? Aí ela balançou a cabeça dizendo que sim. Aí eu mostrei a foto da Valentina, ela fez igual você faz quando eu mostro o bebezinho para você. Falou, ai, que fofinha. Aí eu fiquei brincando com ela, ela deixou eu fazer o exame sem precisar de anestesia. Você acredita? Muito legal, fiquei muito feliz. Porque assim, a gente brincando e tudo, e mostrando para a criança que está segura, que a gente se importa com ela, e às vezes ela fica com menos medo e deixa fazer o procedimento, entendeu? E era um procedimento que não tinha dor, era só um exame. Se fosse procedimento com dor, aí ia ter que fazer anestesia mesmo, aí não tinha dor. Aí ela deixou fazer, entendeu? E aí, você, o que que você tem para me contar? O que que você Eu anda para a casa dos meus amigos. quando? Ah, eu acabei de tomar banho. Antes de tomar banho, eu tinha ido lá. Você passou o dia lá? Sim, Brincou muito? sim. Do que você brincou mais? Eu, eu brinquei mais afora. Ah, é? Aproveitou Sim. bastante? Mas Quê? tá, aproveitou bastante? Sim. E sua irmã estava junto? A Bela? É? Sim. Cadê ela? Tá dormindo. Ela dormiu no, no carro. Ela é bebezinha ainda? Ela dorme fácil, sim? Sim. Então, e o que mais você tem para me contar? Só isso? Mais nada? Eu fui no taekwondo. Está treinando muito? Sim. Nossa, eu vou treinar naquele boneco aí quando eu estiver aí. Muito legal aquele boneco para treinar, né? O nome dele é Ernesto. É Ernesto, o nome dele é meu xará, ele? É. Quero ver se eu vou conseguir dar um chute lá no alto, igual você faz. Vamos treinar junto? Sim. Você me ensina uns golpes bons aí? Sim. Então tá bom. Então tá, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Tá tarde já, você já vai dormir, né? Não, é para o Beto foi. Você está falando sério que você quer a história do Beto Boy hoje? Mas hoje vai ser sobre o quê? Então, você sabe que ele fez, eu falei para você que ele ia fazer aquela prova lá para começar a fazer a especialização dele, né? Para começar a aprender a especialidade. Aí ele fez a prova, passou. Agora ele vai, ficar um mês de férias. Mas qual a prova de novo? Oi? Qual a prova? Ele fez a prova, aí passou. Agora ele já vai começar a estudar a especialidade dele. Ah, Aí como só vai começar daqui a um mês, aí ele vai tirar férias. Vai viajar. Aí ele estava perguntando para mim o que que eu achava de viagem para o Chile. Você sabe onde que é o Chile? Eu vou te falar onde que é o Chile. Aí a gente ficou conversando sobre o Chile. Eu falei para ele, olha, eu já fui 2 vezes ao Chile, eu adorei. Até uma vez eu ia com a sua mãe, sabia? não. A sua mãe uma vez pediu para eu levar ela no Chile. Ah, falou assim, você desligou a câmera. Isso. Tô indo. Liga a câmera, por gentileza, querida. Mas aí a sua mãe falou assim: Ah, a gente nunca fez uma viagem só nós dois, vamos fazer uma viagem só nós dois? Aí eu falei: Ah, vamos sim. Aí eu peguei, comprei uma passagem para mim e para ela, aí aluguei hotel, fiz tudo, né, para a gente viajar. Aí a gente estava tudo animado, a gente ia ficar acho que uma semana quase lá.
Aí você acredita que quando a gente chegou no aeroporto, quando a gente foi procurar o guichê lá, o lugar de apresentar documento para embarcar, aí falaram para a gente, ah, essa empresa de avião aí faliu, não tem mais, fechou. Aí eu falei, nossa, mas como assim fechou? Não, tem que dar um jeito. Aí fiquei andando lá, perguntando, me informando. Aí fui tem um departamento lá que chama ANAC. Fui lá, tem outro também departamento. Enfim, eu fui nos lugares, aí não ia ter mais jeito, porque o voo de ida do Brasil para lá não ia ter, porque a empresa do avião lá não existia mais, fechou. Acabou. Aí eu falei, aí sua mãe ficou super triste, porque ela tinha feito um monte de plano para a gente, tipo, já tinha visto restaurante para a gente ir e tal. Aí, putz, eu falei, não, vamos ver de comprar outra passagem então, porque o hotel tá lá, né? Já tá pago. A gente pega o avião e vai. Aí eu fui ver o preço da passagem para comprar na hora, era caríssimo, muito, muito caro. Aí a Fê falou: ah, não, então vamos desistir e tal. Eu falei: não, então vamos ver se a gente consegue ir para outro lugar. Aí a gente comprou passagem para ir para um lugar no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, numa cidade chamada Gramado, que é muito linda. Nossa, quando você estiver aqui, um dia a gente vai lá passear. Aí a gente foi, aí eu comprei a passagem lá mesmo no aeroporto e liguei para a vovó Mili e pedi para ela fazer a reserva do hotel. Aí a gente foi, a gente ficou uns dias lá, foi super legal também. Só que acabou que aí a gente não foi no Chile. Aí depois, quando a Fê casou com o Bruno, quando seus pais casaram, eles foram lá, eles viajaram lá, eles aproveitaram bastante, gostaram dessa. Aí foi isso, aí eu fiquei falando para ele pro Beto, né? Eu falei, ah, Beto, vai sim, é um lugar super legal. Eu vou falar do Chile para você, mostrar algumas coisinhas, tá? Quer ou não? Sim. Então vamos lá, onde que estará aqui? Acho que está aqui. Está aqui, aí eu vou aumentar aqui, pá. Aí ficou grande, aí eu volto aqui, aí, pá, aqui. Então, consegue ver aqui os slides passando? Sim. Então, aí ele, ó, o Chile. O Chile fica no continente americano, sabe esse traço verde aqui escuro? Sim. É o Chile. E esse pedaço do mapa aqui é o continente sul-americano. Aqui é a América Central, daqui para baixo é a América do Sul e daqui para cima é a América do Norte. Aí, essa é a bandeira do Chile, ó. Bonitinha, né? Legal, eu acho legal, você acha? Sim, mas por que parece um L? Então, na verdade, não é que parece um L, é que a bandeira vem até aqui assim, é que esse pedaço de cima aqui é branco. Ela é um retângulo assim, ó. É tipo assim? Ela é isso, ela vem até aqui, aí fecha Mas por aqui. que a gente não consegue ver? É porque o fundo tá branco, né? Se o fundo fosse verde aqui, eu vou ver se eu coloco um fundo verde para ver como é que fica. Tá. Vamos ver. Opa. Vou ver aqui um fundo verde design, só para você ver como é que. Ah, eu pus um fundo verde. Aí você vai ver como é que fica a bandeira. Já viu? Eu agora consigo ver. Ah, cadê? Muito bonito. Bonita a bandeira. Eu acho ela super legal. Espera aí que eu vou voltar. Vovó, mas o que que é isso? Olha. Ah, eu vou voltar lá na bandeira. Que, que é esse negócio? Espera, tem que estar aqui. Que é isso?
Ah, isso aqui é do fundo, é que esse slide aqui, ele vai aparecer esse traço vermelho aqui em todos os slides, não tem nada a ver com a bandeira. Quer que volte o fundo branco? Sim. Fica melhor, né, para você ver. Pus o fundo verde só para ver como é que é a bandeira. Pronto. I'll just fix it. Estou voltando lá, né? Espera aí. Dá um trabalhinho, mas vai. Então, aí essa é a bandeira do Chile, ó, eu acho ela super legal. E o Chile, olha só, o continente americano, quando ele foi descoberto, quando ainda não tinha nenhuma, não tinham pessoas assim que não fosse indígena, assim, o pessoal nascido mesmo, com origem sempre do mesmo lugar, ela era povoada em algo, não na totalidade, mas tinha um monte de tribo de indígena em vários lugares aqui. Aí, primeiro, um cara chamado Cristóvão Colombo descobriu essa região que ele estava tentando ir da Europa lá para as Índias. E ele queria ver se tinha um caminho mais curto para ir para as Índias que fosse menos perigoso. Aí, em vez de ir pelo caminho natural, você lembra qual é o caminho natural do caminho das Índias? Não. Quer que eu te mostre? Sim. Vou te mostrar. Ó, vou deixar você assistir tudo que eu estiver fazendo aqui. Parapapapam. Ó, tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Sim. Mapa. Espera aí que está carregando. Tá. Tarararam. Ó, fui lá para o céu para ver lá de cima o mapa. Ó, o Chile, tá vendo o mapa aqui? Sim. O Chile é essa borda aqui do continente sul-americano. É só essa bordinha aqui. E quando o Cristóvão Colombo descobriu a América, ele saiu daqui da Espanha. Ele era italiano, ele era nascido aqui na Itália. Ó, ó, tá vendo a botinha aqui? Sim. Ele nasceu na Itália, mas os italianos não estavam querendo ajudar com dinheiro para ele fazer essa viagem e os espanhóis que ajudaram ele. Aí ele montou assim um monte de caravela. Sabe o que que é a caravela, né? Aqueles navios de madeira antigos daquela época. Sim. Aí eles saíram daqui porque para ir para as Índias, eles tinham que contornar esse continente aqui, a África, para ir lá para as Índias, que ficavam para o lado de cá. Só que essa viagem, além de ser muito longa, essa região aqui é muito perigosa, sabe? O Por mar quê? é muito bravo, virava muito navio grande, morria muita gente. Mas para eles saírem daqui, ó, ou da França, a França é aqui, ou da Espanha, ou de Portugal, desses outros países, eles tinham que contornar isso tudo aqui. E era muito perigoso. Imagina você no navio grande, aí vem aquela onda gigante, maior que o navio, e poucos eram os navegadores que conseguiam passar aqui. Sabe como é que é o nome dessa passagem aqui? Não. Cabo da Boa Esperança. Aqui na pontinha fica um país chamado África do Sul. E esse Cabo da Boa Esperança era um desafio grande para eles. Aí eles queriam ver se tinha outro jeito de chegar a descobrir outro caminho para as Índias, em vez de vir por aqui dando a volta ao mundo. Você lembra que isso aqui é uma bola, né? Que o mundo é uma bola. Quer ver? Ó, vou passar para aqui. Sim. Ó, aqui é Portugal e aqui é o continente sul-americano. Se você der a volta Brasil.
Brasil e tudo. Se você, em vez de ir para lá, você dá a volta para cá, ó, você volta aqui, ó, o continente sul-americano de novo, porque isso aqui é uma bola. Então, aí eles queriam ver se eles indo direto para o lado de lá, viajando por aqui, que eles não sabiam que existia isso aqui ainda, sabe? Aí Sim. ele parou nessa região aqui e descobriu que tinha, nossa, tem uma terra aqui. Aí ele achava, olha que louco, ele achava que isso aqui já eram as Índias. Mas aí depois eles foram vendo que aqui não eram as ilhas, que aqui tinham muitos indígenas. E aí eles chamavam aquele pessoal de índio porque achava que era Índia, mas não era Índia. A Índia é um país, lembra que é um país que fica do lado de cá, fica para pé da Ásia ali, né, para a região da Ásia. Mas aí Sim. descobriu aquela região ali e depois um cara chamado Américo Vespúcio ele descobriu que isso aqui não era nada de Índia, era um outro continente. Aí quem mandou a notícia aqui para a Espanha, para os outros países, dizendo, ó, não era, não é Índia, ali é um outro continente. E em homenagem a esse Américo Vespúcio, eles disseram que eram as terras do Américo, era a América. Olha que legal, daí que surgiu o nome desse continente. É América, graças ao Américo Vespúcio. Sabia disso? Não. Viu? Aí foi assim. E aí, olha só, você sabe que o mundo é uma bola, e tem uma região aqui, chama a linha do Equador, passa no centro dessa bola, em volta, assim, que é o lugar que fica mais perto do Sol. Não que ele seja perto, mas de toda a circunferência da Terra, ele é a região que fica mais próxima do Sol. Então, é a região mais quente. Quanto mais perto dessa linha central aqui do Equador, mais quente. E à medida que vai distanciando, tanto para o norte, que é lá para cima, quanto para o sul, que é lá para baixo, a temperatura vai caindo, porque recebe menos raio solar. Mas é isso. Aí eu vou continuar lá a história, tá bom? Tá. Eu me amarro nesse negócio. Chama geografia, a ciência que estuda essas diversidades de lugares, ensina como é que é a cultura dos lugares, o que, que tem em cada lugar, chama geografia. Isso estuda esses mapas, onde fica. Vovó, por que os negócios estão com cores? Então, aí é isso que eu vou falar agora. Aí o Cristóvão Colombo, ele primeiro, peraí, vou colocar o apontador aqui. Primeiro, ele chegou nessa região aqui, ó, das Bahamas, né? Aí ele descobriu aqui, e aí ele é espanhol, ele era italiano, mas estava vindo pela Espanha. Aí a Espanha ficou espalhando colonizadores, homens e mulheres que iam criando família, plantando, criando animais, foram espalhando toda essa região verde aqui, ó. Tudo isso aqui é região verde. Essa região verde foi colonizada pela Espanha. Por isso que no México fala espanhol, que é por aqui, a Bolívia, a Colômbia, a Argentina, o Chile, todos esses países eles falam espanhol porque eles foram colonizados pela Espanha. Esse vermelho aqui, ó, que é ali onde fica a região onde vocês moram, Estados Unidos, foi colonizado pela Inglaterra, é o vermelho. E essa região azul foi colonizada pela França, por isso que tem uma região no Canadá, por exemplo, que fala francês, né? Porque acabou Sim. ficando mais gente da França ali, descendente, tudo, pai, teve filho, filho que teve filho, e aí aquela região ficou falando francês. Ó, teve uma região que foi essa região aqui, vou tirar esse negócio aqui, deixa eu ver como é que eu tiro. Eu não sei como é que faz para tirar isso aqui, você sabe? Mas Para você aparece essa barra preta aqui em cima? qual? Não aparece nenhuma barra preta aqui em cima, não? Não. Ah, então tá bom. Tá vendo essa região aqui, ó, marrom? É a Sim. região do Alasca. Essa região, ela. Ah, fiz bobagem aqui. Espera aí, deixa eu apagar. Hum. Ah, eu sumi com o meu apontador aqui. Ah,
E ah, deixa para lá. Então, voltou aqui. Essa região marrom aqui é a região chamada Alasca. Essa região é da Rússia. Lembra que eu falei uma vez para você que os Estados Unidos compraram essa região da Rússia aqui? Acho que você desligou tudo aí, não? Dudu, oi, Dudu, acho que você desligou aí tudo. Você ainda está por aí? Perdeu a conexão? Oi? Ah, tá jóia. Tá bom. Tá. Ai, vou. Voltou? Sim. Então, aí já estava te falando, ó, cada região foi colonizada por um país. O Brasil, ó, está em marrom aqui, foi colonizado por Portugal. Tem uma região pequenininha aqui que foi colonizada pela Holanda, e aí vai. Quem fez esse mapa aqui, ele pintou com cores diferentes, só para a gente saber que esses vários países meio que dividiram o continente inteiro, entendeu? Vó, e também, o que é essa parte e o brown? Essa parte aqui, ela é uma parte do Canadá que praticamente não foi ninguém, porque é gelado demais, aí não desenvolveu assim população, entendeu? Naquela época. Mas teve uma região pequena que depois foi sendo povoada lentamente. E essa região aqui é uma região chamada Groenlândia, que é considerada que fica na América do Norte, mas ela pertence, se não me engano, à Noruega, entendeu? Vó, o que aconteceu aqui? Onde? É, quem que desenhou naquele negócio? Porque isso não foi eu. Esse azul aqui, Sim. fui eu sem querer, não sei se eu tenho como corrigir. Deixa eu ver se aparece borracha aqui. Acho que não sei como é que eu vou apagar. Deixa eu ver, não tem. Vamos ver se mudando de tela não vai sumir, não, mas deixa aí. Então, ó, É. aí a América, tem gente que considera tudo isso aqui a América. É como se fosse um continente só, mas tem gente que considera separado, que diz que esse continente aqui é a América do Norte, porque é norte porque está lá para cima, né? Está perto do Polo Norte. Aí aqui tem o Canadá, que é meio verdinho, tem os Estados Unidos aqui meio marrom, aqui ó, é a região do Alasca, que era da Rússia, mas aí os Estados Unidos comprou, por isso que está da mesma cor. Então, Mexico, esse pedaço aqui é a América do Norte. Aqui começa o México. Brasil, a- Está lendo aí alguma coisa? eu só tava vendo um negócio. Ah, quer que eu espere um pouquinho? Não, pode ir. Ó, nessa linha aqui acabam os Estados Unidos e começa o México, que é amarelo. Do México até aqui, nesse último país pequenininho aqui, que é o Panamá, é tudo América Central. Aí tem Cuba, tem Honduras, Guatemala, tá tudo misturado aqui. Tem a República Dominicana, toda essa parte aqui é América Central.
Vó, tem uma pergunta. Pergunta, opa. Por que isso daqui e isso daqui tem a mesma cor? Então, eu também não concordo, não, que não tem nada a ver um com o outro. Aqui, esse de baixo aqui é o Brasil, esse aqui é Estados Unidos, que esse aqui sim é dos Estados Unidos, mas, por exemplo, ó, aqui é a Groenlândia. Não tem nada a ver com o México, que está da mesma cor. Então, foi só puseram cores diferentes para saber onde que é o limite de cada país, entendeu? Acho que não ia ter cor suficiente para cada um deles, né? Entendeu? Aí Sim. eu fui tirando algumas cores. Aí, ó, daqui, esse país aqui é a Colômbia. Daqui para baixo é tudo América do Sul. Agora, olha que coisa legal. O Brasil, que está aqui, ele faz divisa com todos os países da América do Sul, menos com o Equador e com o Chile. Tá vendo, ó? Faz com o Uruguai aqui, faz com o Paraguai, faz com a Bolívia, faz com o Peru, faz com a Colômbia, com a Venezuela. Peru? Tem Peru? Tem o Peru aqui, ó. Esse país. Peru de comer? Não, Peru é o nome do país. Ah, Entendeu? Você vê como é que o Brasil é um país grande, né? No continente aqui, nossa, ele é o maior país da América do Sul. Ele só não é maior do que os Estados Unidos e o Canadá, mas ele é é. muito grande, né? E a Rússia? Ah, a Rússia é o maior de todos, né? É. Entendeu? Aí, Sim. ó, olha só que legal, uma coisa que eu não falei para você. Você está vendo que tem essas linhas aqui? Sim. Ó, tem linhas assim e tem linhas assim. Essas linhas horizontais, elas são chamadas como é que chama? São as linhas que tem meridiano, são os paralelos, tem o paralelo e tem os meridianos. Esses meridianos, eles servem para você saber a localização. Por exemplo, está no meio do mar lá. Aí você, putz, no meio do mar, mas como assim no meio do mar? Aí você fala assim, está no meridiano número tal e no paralelo número tal. Aí você localiza o que você está procurando. E aí você, tudo aqui, ó, todo o planeta inteiro, ele tem chama uma carta de localização, eles chamam a localização cartográfica, um negócio assim. Que aí eles usam esses meridianos e usam os paralelos para localizar as coisas no mundo inteiro. Isso serve para quem é navegador, que está no navio, comandando o navio, serve para quem está no avião, para localizar o avião, assim, o avião está lá em cima. Mas ele, pela localização cartográfica, dá para dizer certinho onde ele está. Se por acaso some do radar, assim, ele tem como mandar a localização dele, entendeu? Sim. E esse o meridiano aqui, eles começaram com um meridiano que passa aqui em Londres. Londres, você sabe que é a capital da Inglaterra, né? Sim. E a partir daqui para lá, essa numeração continua, aqui é o ponto zero, e daqui para lá vai aumentando, até o outro lado do planeta vai até 180. Daqui para lá é 180 positivo, e daqui para cá vai sendo número negativo. Por exemplo, aqui é menos um, perdão, aqui é mais um, mais dois, mais três, mais quatro, e para o lado de cá é menos um, menos dois, menos três, menos quatro. E aí, por essa numeração, eles têm como localizar qualquer coisa no mundo sem precisar dar o endereço daquela coisa, porque se estiver no meio do mar, não tem endereço, né, por exemplo, entendeu? Sim. E aí, lá em Londres, tem essa calçada aqui, ó, pus essa figurinha aqui para saber onde que é o Marco Zero. É a linha que passa lá em Londres. Essa marcação aqui é lá em Londres, entendeu? Sim. E aí, ó, então aqui, essa parte aqui é a América do Norte, que a Rússia aparece aqui, mas ela não faz parte, né? Ela é lá do continente asiático. Mas tem aqui ó, o Alasca, tem o Canadá, a Groenlândia, aí vem os Estados Unidos, e aí quando chega aqui acaba. Ah, não, o México acho que faz parte também da América do Norte.
É depois do México que acaba, que, deixa eu conferir aqui, se o México é considerado América do Norte ou América do Sul, perdão, ou América Central. Vou ver aqui, tá? Sim. Aqui já apareceu direto, é América do Norte mesmo, país da América do Norte. Então, a América Central começa aqui na Guatemala. Então, ó, América do Norte tem Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e México. Aí, aqui, esse verdinho aqui, que já não é mais, entendeu? O México é América do Norte também. Aqui, ó, o Canadá, Estados Unidos, México fazem parte e a Groenlândia fazem parte da América do Norte. Olha só como é que você lembra qual o oceano que separa o continente americano da África e da Europa? Ahn, Do lado de cá é o Oceano Atlântico, mas do lado de lá é o Pacífico? é o Pacífico. O caminho mais perto aqui, entre esses dois continentes, ó, Europa e continente americano, ou África e continente americano, é pelo Oceano Atlântico, que é que eles estão mais perto, entendeu? Vovó, tem uma outra pergunta. Esse país é o mais frio no mundo inteiro? Mais frio, Sim. ele é muito frio. Ele é muito, 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 muito. Quase. Então, quantas calças você vai ter que usar se você fosse lá? Lá mora gente, mas mora muito pouca gente, porque é muito frio. E as pessoas estão sempre com roupa especial para aquele frio intenso, entendeu? Sim. É igual aí no Canadá, quando está no inverno, né? Vocês saem cheios de capuz, Aqui não é muito, muito, muito frio. mas na Groenlândia é. E olha só por quê, ó. Você vê, você mora por aqui, ó. Aqui é Ontário, tá vendo? Ontário Sim. é o estado que vocês moram. A cidade de vocês é por aqui. Agora, e está mais para o centro, e aí, à medida que vai chegando lá para o norte, ó, vai ficando cada vez mais frio. Então, essa região do Canadá é mais fria. E essa Eu acho que a meu negócio é por aqui, é por aqui, assim, ó. Só onde que eu rabisquei. é por aqui mesmo. E lá para cima, lá para o norte, vai ficando cada vez mais frio. Por isso que a Groenlândia é muito fria, porque ela está mais para o norte do que do que a região que vocês moram, entendeu? Aí Vovó, eu tenho uma pergunta. pergunta. Dudu, ó, eu adoro quando você faz pergunta, você é tão lindinha fazendo pergunta. É, já que é muito frio lá nesse daí, Coreliante. Aí, mas se o planeta é uma bola. Aí, se você é, fosse um pouquinho mais, você ia cair do planeta. Não, não é uma. Porque você lembra que o planeta puxa a gente para o chão? Você não Sim. consegue voar, porque você é Você consegue atraído. cair. Oi? Você consegue cair. É. Por que que a gente cai? Porque o planeta tem aquela gravidade, aquela atração magnética que puxa os corpos da gente para ficar em contato com o chão. Então, se você não cai, só que você vai andando assim, ó, faz de conta que minha mão é o planeta Terra. Você vai andando daqui, ó, vai andando, 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 aí, mas você está sempre em pé, porque você está sempre em pé, porque você é atraída para o centro da Terra, entendeu? Aí você Sim. cai. Então, como que lá no espaço não tem gravidade? Depende da altura. Quanto mais longe da Terra, menos essa gravidade consegue puxar você para o chão. Quando você está muito perto, você está em contato com a Terra, aquela atração é muito forte. Mas quando você vai chegando longe, aí a atração vai diminuindo. Lembra que aquela coisinha que eu fiz com o ímã? Se você colocar um ímã e um metalzinho perto assim, ele puxa, mas se você deixar ele longe, assim, uma distância maior, aí não consegue mais puxar, entendeu? Sim, eu lembro.
Então, é a mesma coisa a Terra. Se o avião estiver voando muito baixinho, ele gasta mais combustível do que se ele estiver voando muito lá no alto. Porque muito lá no alto, a gravidade está tendo menos poder sobre ele. Aí ele não atrai com tanta força, ele consegue voar mais fácil, entendeu? Sim, Por exemplo, quando os astronautas foram para a Lua, à medida que o foguete é disparado do chão em direção ao céu, no começo ele vai gastar muito combustível. Aí, à medida que ele vai se distanciando da Terra, a quantidade de combustível consumida é menor, porque vai ficando, a gravidade não consegue mais puxar ele com tanta força. Aí ele vai lá na Lua e fica lá um tempo, aí decide voltar. Quando ele está voltando, aí ele vem devagarinho, devagarinho, quando ele entra na órbita da Terra, naquela altura que a gravidade já consegue puxar para o chão, aí a velocidade dele de queda vai ser cada vez maior. Às vezes, eu não sei se você já viu o filme de meteoro. Sabe o que é meteoro? sim, Às vezes o meteoro assim andando no espaço numa velocidade menor, mas quando ele entra na gravidade da Terra, ele pega uma velocidade tão grande que ele até faz uma labareda, assim, uma cauda de fogo atrás dele, de tão rápido que ele vem, entendeu? sim, Então é isso. Por isso que quando a gente está no chão, assim, a gente não. Você pode dar a volta no planeta inteiro andando, se você conseguisse fazer isso, né? Que a gente não consegue, porque não vai conseguir andar tanto. Vai cansar, é, vai morrer, vai ficar velho. Mas se você conseguisse, você ia conseguir dar a volta inteira no mundo e você vai ficar em pé se você quiser, entendeu? Você não cai. Então, ó, sim, essa aqui é a América do Norte, até o México é a América do Norte, e depois a Guatemala aqui que começa a América Central. Aí, ó, nesse mapa aqui ficou maluco, ó, o México aqui está como se fosse América Central, mas a América Central começa aqui na Guatemala e vem até o Panamá, ó, entendeu? Engraçado, sim. eu tinha certeza que o México era da América Central, mas vamos ver, vou conferir aqui de novo para não falar bobagem. México, ó. Ó, tô vendo aqui, ó, na internet. México é um país situado entre Estados Unidos e América Central. É um país da América do Norte, tá? Conferido aqui, tá bom? Tá. E aí, ó, Guatemala tá aqui, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá são da América Central. Aí depois do Panamá começa a América do Sul. A América do Sul começa aqui, ó, tem Colômbia, Venezuela, tem esse monte de país aqui. Aqui de novo estou mostrando aqui, ó, os países da América Central. E aí, ó a distância. O Cristóvão Colombo, quando ele saiu da Espanha, ele veio parar por aqui, ó, nessa região aqui. Muito louco, né? Ninguém sabia ainda que existia isso aqui no mundo. Engraçado, né? Hoje a gente conhece tudo e com a internet a gente vai nos países sem precisar sair de casa, conhece tudo, né? Dos lugares. E Sim, aqui começa a América do Sul, ó. Muito legal, né? Aqui é a sim, região de São Paulo, a região que eu moro, aqui, ó. Quando vocês vierem aqui, você vai querer ir à praia com a gente? sim, Muito bom. Aquela vez que vocês vieram foi muito legal, né, Dudu? sim. E o Chile, que é onde ele quer ir, é esse país aqui, ó. Agora, olha só que interessante, Dudu. O Chile, ele é um país fininho, mas ele é muito longo. Tem mais de 4.000 quilômetros de uma ponta aqui em cima até aqui embaixo no final do continente. Tudo é do Chile. Como essa região aqui está mais perto da linha do Equador, que eu te falei que é a região mais quente, é menos frio. E à medida que vai andando aqui para o sul, aí a temperatura vai caindo. Uma outra coisa que faz também a temperatura cair, além de estar longe da linha do Equador,
é a altitude. Por exemplo, se eu subir uma montanha muito grande, lá em cima sempre vai ser mais frio do que no chão, entendeu? Porque o calor da Terra ele vai diminuir a influência na temperatura de onde você está, se você estiver em lugar muito alto. E aqui, nessa região do Chile, pega Chile, Bolívia, Peru, Argentina, tem uma cadeia de montanhas que é chamada Cordilheira dos Andes. É gigante, Dudu, é muito alto, é lindo, é assim, e é assim, no verão tem lugar que fica meio deserto, assim, eu vou te mostrar umas fotos de lá, mas no inverno fica tudo coberto de neve, é muito lindo. Ó, o Chile vem daqui, ó, de lá faz divisa com o Peru. Como ele é muito comprido, ele vai fazendo divisa com um monte de país. Lá em cima com o Peru, aqui do lado com a Bolívia, depois com a Argentina. Você sabia que a Argentina, ela tentou invadir o Chile para tomar uma parte das terras do Chile para a Argentina? Só Por que quê? porque o mundo inteiro sempre foi assim, né? Sempre teve um país querendo de olho grande na terra do outro lá para poder ter mais domínio. Mas, não, mas acabou que o Papa da época pediu para a Argentina desistiu de invadir o Chile. E como a Argentina é muito maior, a chance da Argentina ter vencido o Chile era grande, né? Imagina, ia dar maior confusão. É. Aqui nessa região, eu queria te mostrar uma outra coisa. Um- Além desse problema do caminho para as Índias, né? Que eles estavam preocupados e aí acabou descobrindo essa região. Aí os anos foram passando e os países, você sabe que os países eles têm comércio entre eles. Um país produz mais laranja, vende para o outro produz mais açúcar, vende para os outros, entendeu? Tem um que tem mais petróleo, vende para os outros. E os produtos, eles são muito levados pelo mar, por navios. Aí, esses países que ficam aqui na Europa, ó, os países da Europa aqui, ó, França, Espanha, Portugal, e os países africanos, quando eles queriam vender para esses países que ficam do lado de cá, no Oceano Pacífico, e para os Estados Unidos, México, eles tinham que dar uma volta muito grande, eles tinham que vir por aqui, ó, passar aqui nessa região aqui, para poder levar o produto deles para lá. E vice-versa, quem era daqui que queria vender para lá também tinha que passar por aqui. E aí eles estavam muito preocupados com isso, porque essa região aqui chama Cabo de Horn. É, como é que se chama gancho em inglês? Pá, como que chama gancho em inglês? Como que é? Como ganchos em inglês? Rock? Gancho? Sim, rock? Rock. Horn em inglês é o quê? Pergunta para o seu pai. Quê? Horn, Horn. Form. Eu acho. No inglês. Em inglês? Horn. Não é chifre? Chifre, né? Ah, eu estava fazendo confusão. Então, aqui, ó, nessa região aqui, é como se fosse, eles chamavam Cabo de Horn, Horn de chifre. Só que esse Horn, na verdade, era em homenagem a um cara, era o sobrenome dele. Só que aqui também, Dudu, era uma região, igual aqui no Cabo da Boa Esperança, aqui no Cabo de Horn era uma região muito perigosa, o mar é muito bravio, virava muito navio, morria gente pra caramba. Até eles descobriram que tem uma passagenzinha aqui, mas mesmo assim tinha que dar muita volta. Aí você acredita que eles construíram aqui no Panamá, ó, nessa região aqui, uma passagem que ficou chamado de Canal do Panamá? Para os navios. Aí, em vez do navio precisar dessa volta toda, que eram muitos quilômetros de viagem, muitos dias, aí eles passam por aqui, ó, por um canal que tem aqui no Panamá. A França começou a construir, mas não conseguiu terminar. E os Estados Unidos terminaram a obra, demorou assim mais de ano para construir isso aqui.
Mas aí facilitou muito a passagem dos navios por aqui, para ir lá para a Europa e para a África e para voltar também por aqui. Aí é o Canal do Panamá, para evitar essa passagem por aqui, ó, no Cabo de Horn, fica aqui embaixo, beleza? Sim. E essa região aqui, ó, te falei, né, que é muito perto do Polo Sul. Aqui é frio demais, tem geleiras. Sabe aquelas geleiras, aqueles paredões de gelo assim gigantescos? Tá, aqui tem um monte, Dudu. Ah, Porque aqui no final do planeta, no Polo Sul, é a Antártida. Você sabe que a Antártida também, do mesmo jeito que a Groenlândia, é extremamente frio, né? sim. Aí é país, é região pouco habitada, né? E, só que aqui para passear é muito lindo. E eu falei para ele, né? Falei, olha, o Chile, como ele é muito longo, tem uma região que é mais para o norte do Chile aqui, que é mais assim, deserto, mas que as pessoas gostam muito de ir porque tem muito contato com a natureza, é um lugar muito calmo para a pessoa relaxar, para descansar. Mais para o centro do país aqui tem o Santiago, que é um lugar muito legal também, que eu fui com a vovó Mimi. E mais um pouquinho para baixo aqui tem uma outra região que chama região dos Lagos, que eu fui com a vovó Mimi também, que é muito lindo. A gente só não foi na região do Atacama, que é essa região mais de deserto, e nessa região aqui que a gente é louco para ir. Um dia a gente ainda vai conhecer essa região aqui. Aqui, ó. Aqui é o final do continente, né? Aí o Chile, ele divide com a Argentina essa pontinha aqui, ó. E é isso, olha. Essa bolinha aqui, Sim. essa bolinha aqui é a marcação do mapa, não existe isso aqui na verdade. Ficou ali como uma marcação de algum lugar, entendeu? De distância entre o continente, mas não, como se não tivesse nada aqui. Aqui era para ser azul. Lembra que aqui tem uma linha pequenininha, azul, aqui, atravessando aqui? Quando É. você estiver estudando na escola de geografia, vão falar para você do Estreito de Magalhães, é uma passagem que tem aqui, que também os navios conseguem passar. Só que ficou melhor ainda depois que construiu lá em cima o Canal do Panamá, né? Que esse canal aqui, do Estreito de Magalhães, ele é natural, ele já existia, não foi o homem que construiu, não. Mas lá no Panamá foi construído pelos Estados Unidos. Aqui, ó, eu aumentei para você ver, ó. Tem uma região azul aqui que antigamente os navios entravam aqui, vinham, pá, 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 pá. Essa região chama Estreito de Magalhães. E essa região aqui, ó, Ushuaia, é o final da Argentina e final do Chile, é a região mais fria do continente, lá embaixo. Só não é mais frio do que a Antártida, que fica mais para baixo ainda, mas aí é fora do continente, né? Olha só aqui, ó. Esse espaço aqui é chamado Passagem de Drake, entre a Antártida e a América do Sul. E aqui é aquele outro espaço que eu falei, o Estreito de Magalhães, em homenagem a esse cara aqui que descobriu essa passagem. Olha só, Uhum. aí eu estou mostrando aqui, ó, essa imagem aqui eu peguei na internet para te mostrar. Antigamente, para atravessar do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, tinha que vir até aqui embaixo para ir para lá, ó. Agora não, agora eles vêm e passam pelo Canal do Panamá aqui, ó. Bacana, né? Construído, É. construído pelo homem. Nossa, muito legal. Aqui, ó, aumentei aqui para você ver, ó. Aqui é o Panamá e, né, aqui nesse lugarzinho aqui é a passagem que eles fizeram, que é o Canal do Panamá. E aí, ó, agora falando do Chile mesmo, essa região, tá vendo esse pontilhado vermelhinho aqui, ó, que vem até aqui? Hum. Toda essa região, Dudu, é uma região de um monte de montanha, montanhas altíssimas que elas juntas são chamadas de Cordilheira dos Andes. Cordilheira significa um monte de montanha próxima, entendeu? E dos Andes, porque a região é a região dos Andes aqui. Então, essa Cordilheira dos Andes, ela é vista tanto do Chile
quanto da Bolívia, quanto do Peru, Argentina. Uma vez eu fui com a vovó Mimi num lugar lá na Argentina, chama Mendoza, que fica por aqui, assim, mais ou menos. A gente foi lá para passear e lá tem muito vinho, tem muita vinícola. E aí a gente foi numa vinícola. Nossa, depois eu vou mandar a foto para você. A gente estava no restaurante da vinícola e a gente olhava pela janela, aí tinha assim uma plantação gigante de uva e lá no fundo tinha aquela montanha toda cobertinha de gelo que era a Cordilheira dos Andes. Muito bacana. Agora eu vou explicar para você por que que naquela região da linha do Equador é mais quente. Quando você vê aqui, ó, aqui é a Terra, aqui é o Sol e aqui são os vários planetas que ficam dando volta em torno do Sol. Aqui é o Sol, essa amarelinha, e aqui é a Terra. Mas o Sol é uma estrela. Então por que o Sol é redondo? A gente desenha a estrela, mas a estrela é simbólica. Na verdade, ele é redondo, ele é uma bola gigantesca redonda. Aqui, nesse desenho, parece que é do tamanho da Terra, mas ele é muito, muito, muito maior que a Terra. Ou mais uns. Mas assim como que é o Sol? Oi? Mas assim como que é o Sol? Ah, mas esse é o desenho que a gente faz para simbolizar que está saindo fogo dele. Mas esse aqui também está simbolizando saindo fogo dele. Se Ah. você vê a foto das estrelas, de longe elas são pontinhos, mas se você conseguisse ver de perto ou conseguir ver pelo telescópio, você vai ter uma bola gigante assim de fogo. E Mas é grande as estrelas? oi? As estrelas são grandes? Muito. O Sol é uma estrela que é muito maior que a Terra. É Mas as estrelas que não são Sol são grandes? Então, toda estrela é como se fosse um sol, todas elas são grandes, Ah, entendeu? dá para uma pessoa é, é, ficar em cima dela? Não, é que é quente demais, você não aguenta nem chegar perto. Ah, É só você pensar, ó, pensa assim, ó, nessa distância, você está na Terra. Se você tiver num dia de sol e ficar no sol assim, com muito calor, dia 30 graus assim, ficar sem uma proteção, você fica todo queimado. Imagina se você conseguisse pegar um foguete e fosse em direção ao sol. Quanto mais perto, mais quente, você não aguenta. Nem você e nem tem nenhuma nave espacial, nem um foguete que consiga chegar perto do Sol e não ser destruído pelo calor dele, entendeu? sim. E aqui, ó, aí você pensa aqui, ó, a linha do Equador passa aqui no centro do planeta. E essa E olha, hã? aqui olha. E é mais para baixo, é mais aqui assim, ó, mais Tá. Ah, Então, esse lugar aqui, ó, esse lugar aqui é o lugar que está mais perto do Sol, é o lugar que recebe mais raios solares. E à medida que vai se distanciando da linha do Equador, vai chegando lá para cima ou lá para baixo, vai recebendo menos raio solar, aí a temperatura já não é tão quente, entendeu? Vai esfriando à medida que vai se distanciando dessa região aqui central. Uva, que é esse negócio? Essa linha aqui, Não, isso. isso aqui, Sim. isso aqui está simbolizando Vênus. Ele está querendo dizer que tem um planeta pequeno aqui que muitas vezes ele depende ser por acaso, naquele momento. Isso aí não acontece sempre. É raro acontecer, mas se esse planeta ficar aqui entre o Sol e a Terra, ele vai gerar uma sombra na Terra, porque o raio solar vai bater aqui, um pouco desse raio solar não vai conseguir chegar na Terra. Aí aquele vai para esse e aquele vai para aquele. O que passar vai conseguir chegar. Tanto você vê que assim, a Terra está iluminada esse lado de cá, porque esse lado de cá é o lado do dia, o lado de cá é o lado da noite.
Mas Mas como que uma pessoa tá dormindo? é? Mas como que aquele lado tá dormindo? O lado de cá é à noite. Esse lado aqui, ó, nesse momento aqui, é porque a Terra fica rodando, ela não fica parada. Nesse momento, na hora que tiraram a foto, esse pedaço aqui era meio-dia, esse pedaço era meia-noite. Só que esses outros pedaços mais para cá, aí vai diminuindo aqui. O horário é entre meia-noite e meio-dia, vai variando aqui no meio do caminho. Você tem globo terrestre aí, igual a esse globo que eu tenho aqui em casa? Ah, eu tenho isso. Eu vou pegar só um minuto. Tá, pega lá. Onde você vai? Eu não vou ficar no futuro. Ah, tá indo lá pra... No, don't go there, but I don't know where. You need somewhere to come here. O papai perdeu. Hã? Papai perdeu um grupo. Aham. Paga Bitcoin. Então, aí quando eu tiver aí, não, só estou perguntando porque quando eu tiver aí eu mostro para você como é que funciona esse negócio de dia, noite e os horários, entendeu? Tá. Aí é legal para você entender. Mas sempre o que está mais perto, o lado da Terra que está o mais perto de todos do Sol é meio-dia, e o que está lá do outro lado é meia-noite. Então, vai ter gente que vai estar dormindo, gente que está indo dormir, entendeu? Sim. Aqui, ó, aí, ó, a Cordilheira dos Andes, dependendo da época do ano e do local da cordilheira, você pode pegar tanto assim, ó, região mais, a gente chama árida, não tem quase vegetação, é a região tem vulcão, tem material vulcânico, mas tem, olha só, tem esses lagos gigantes, bonitos aqui, olha só, é muito bacana. Ó, olhando do avião, ó, você vê regiões assim que são tão altas que ficam muito frias e conseguem conservar a neve, mesmo na época de verão, que não é para ter tanto frio, né? Mas aí você vai no inverno, ó, tudo coberto de neve. Muito legal, né? Teleférico, assim. Lá no Chile, teve uma cidade que a gente foi, chamava Puerto Vara. Tinha um vulcão que estava inativo. A gente subiu no teleférico assim, nossa, era muito frio, Dudu, muito frio. Mas olha só, é muito lindo. Tem gente que vai lá só para admirar essa beleza. E dependendo da época do ano, ó, você consegue andar a cavalo, pegar um solzinho, mas dependendo da altura, mesmo no verão, é frio se estiver muito alto. Pode estar sol, mas não está quente, entendeu? Olha, Sim. no meio da neve lá da cordilheira, aí o pessoal entrou na água gelada lá para tirar foto, só para tirar onda. Muito bacana, né? Mas você fica congelado. Mas tem gente que é louca, né? Sim. Pensou entrar na água gelada lá? Nossa Senhora, nem precisa pagar. Olha só, essa imagem aqui parece aquela imagem que eu te falei, que a gente estava no restaurante lá, só que a gente estava na Argentina, aqui é no Chile. Mas era Ah, parecido com isso aqui. A gente olhava lá no fundo, tinha essa montanha linda, coberta de neve, e aqui no caminho um monte de plantação. Bonito, né? sim. Olha do voo, essa foto a gente que tirou quando a gente estava indo lá.
Quando estava chegando o avião lá, a gente tirou essa foto. Bacana, né? Sim, que Aqui, ó, tem outras cordilheiras também, igual tem aquela cordilheira lá dos Andes, aqui na região da Ásia tem essa cordilheira do Himalaia, que tem o Everest, que é a montanha mais alta do mundo. Fica aqui, ó, nessa região aqui. Aqui é um país chamado Nepal, e essa cordilheira, ela vem desde lá, ó, pega um pedaço da China, Nepal, é muito lindo também. O Everest, o Monte do Everest, é tão alto que muita gente quer vencer desafio, né? Aí a pessoa, não, eu vou treinar o ano inteiro e vou tentar chegar lá em cima. Mas são muitos quilômetros de altitude. Quando você chega lá em cima, você não levar oxigênio assim no tanque para ficar respirando oxigênio, lá em cima tem muito pouco oxigênio, aí você pode até morrer. Tem muita gente que morreu tentando chegar lá em cima, sabia? não. E outra cordilheira é nos Alpes, ó, os Alpes que passa ali, ó, pega a Suíça, pega a Áustria, pega a Itália, essa região aqui que também tem muita gente que tira férias e vai lá para ficar esquiando, é muito bacana também, tá bom? Aqui Tá. Aqui, aqui, ó, eu aumentei aqui para você ver os Alpes onde ficam. Ó. Pega a França, pega a Áustria. Muito bacana. Essa ave aqui, Dudu, sabe o que que é? Não. É o côndor dos Andes. É uma águia típica lá do. É considerada assim, patrimônio nacional lá no Chile. Ela fica lá nas cordilheiras. E ela se alimenta de animais. Vai lá embaixo, pega animal, leva lá para cima, aí se alimenta do animal. Gigantesca ela, muito grande. Ah, Olha aqui, ó, as plantações de vinho lá do Chile. Eles produzem plantam muita uva, produzem muito vinho. Um dos países que tem muito reconhecimento dos vinhos deles. A gente foi conhecer uma vinícola lá, muito bacana. Aqui, ó, que bacana. Agora, Dudu, eu vou deixar para contar o resto depois, porque ficou muito tarde agora para você poder dormir, que amanhã você tem escola, tá bom? tá. Gostou até agora dessa parte? Sim. Pergunta se o vou arrumar a mala dele. Depois Ô, eu... você já almoçou a mala? Minha mala está quase pronta já. Ele tá Já preparado comprei para passagem. Você tá preparado para ir na floresta? Nossa, eu vi o vídeo, tá todo congelado, né? Sim. Ah, não vejo a hora de estar lá com vocês, viu? Eu já, Sim. eu já reservei o hotel, sabe onde que eu vou ficar hospedado? Não. No Social Clube Casa do Bruno e da Fê. Já ouviu falar? Você vai arrumar o quarto deles? Hum, Você não vai me ajudar? Tá bom, vô. Vai. Tá bom, então? Fala. Tá. Tomara que passe rapidinho esses dias, né, filho? Nossa, O Não! vovô chegar logo. Vai, a gente tá disse pra só ficar. Não, rapidinho para ele chegar logo. Depois tem que passar Sim. devagar, né? É, caramba, mas ó, quando for no dia anterior à minha viagem, você me lembra de levar o que o Papai Noel deixou aqui para vocês, tá? tá, Combinado? Olha, por favor. tá, Então tá bom. Deus abençoe vocês, tá bom? Hein? tá. Manda beijo para ele, fala. Te amo, vovô. Beijo, tchau, te Beijo. amo. Te amo. Deus abençoe. Beijo. Tá.